Boa noite a todos, com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer uma breve exposição da parábola das 10 virgens e depois nós vamos colocar um testemunho impactante da irmã Gislane Claire, da Igreja de Deus Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É um sonho profético que é um alerta para todos nós, para toda a igreja. Mas antes, vamos fazer aqui a pregação, a exposição da palavra, e logo depois a gente vai colocar esse testemunho desta irmã, que ela vai relatar este sonho que serve de aviso, de advertência para todos nós. Então passemos ao estudo de Mateus 25, versículos 1 a 13. Logo após o discurso escatológico de Mateus 24, Jesus contou aos seus discípulos a parábola das 10 virgens, ilustrando, pela experiência delas, a igreja que herdaria o reino por ocasião da sua volta. Façamos a leitura dos versículos 1 ao 13. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo!" E todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora." Agora nós vamos passar para a explicação desta parábola, que foi contada por Jesus logo após o discurso escatológico do capítulo anterior. Os dois grupos de virgens representam as duas classes que professam estar à espera do Salvador, do noivo da igreja. Todas elas são conhecedoras da sã doutrina e confessam a crença em Deus e no Messias. O noivo representa o Senhor Jesus Cristo, que é o marido espiritual da igreja. Podemos citar Mateus 9,15. Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles?" E em Apocalipse 19,7, "Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou." Os casamentos judaicos incluíam o anúncio da chegada do noivo à casa da noiva. Os casamentos geralmente começavam à noite e as lâmpadas eram acesas ao pôr do sol. Portanto, meia-noite, como aparece na passagem, era bem depois da hora em que as 10 virgens esperavam que o noivo chegasse, e o anúncio foi repentino. Nós vemos na parábola que até mesmo as prudentes acabaram adormecendo, porém elas tinham azeite na vasilha. Por isso, devemos estar sempre preparados para sermos encontrados inculpáveis. Mateus 24, 42, "Portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Que é praticamente a mesma
passagem que nós vemos no versículo 13 da parábola. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E Lucas 12:40, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. As lâmpadas ou candeias representam a palavra de Deus, o brilho da luz do Evangelho de Cristo. Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Assim como uma lâmpada ilumina o caminho à frente, a palavra de Deus ilumina o caminho da vida, mostrando a direção correta. E o azeite, ou óleo em algumas versões, que é o óleo de oliva, mesma coisa, é símbolo do Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, Zacarias 4, 2-6, Êxodo 30, 26, 1 Samuel 16, 13. O azeite era usado nas solenidades de unção e consagração de profetas, sacerdotes e reis. Podemos citar 1 Samuel 16, 13, quando o sacerdote Samuel fez a unção do rei Davi. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A unção com óleo simboliza a consagração e a capacitação pelo Espírito Santo. Somente quem tem o azeite poderá manter a candeia acesa. Salmos 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O crente que é morada do Espírito Santo revelará uma fé viva e verdadeira a ponto de praticar de forma efetiva as palavras do Mestre Jesus. Então ele não vai ser um mero ouvinte. Aquelas palavras farão parte da vida dele. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas, ou seja, eram conhecedoras da palavra, mas nem todas tinham óleo em suas vasilhas. 5 delas estavam despreparadas, estavam frias espiritualmente, vazias interiormente. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento doutrinário. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito, não pode vivificar a alma, nem santificar o coração. A pessoa pode estar familiarizada com os mandamentos e as promessas contidas na Bíblia, mas se não passar pelo novo nascimento, se não acolher a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Ela vai continuar vivendo como a antiga criatura. A diferença entre as virgens loucas e as prudentes é que as prudentes estavam seladas com o Espírito, pois tiveram coragem de entregar as suas vidas para que nelas fosse feita a soberana vontade de Deus. Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. As virgens loucas, elas não estavam com esse selo, com essa garantia da redenção. As virgens prudentes estavam mortas para este mundo caído e já não eram mais dominadas pelo pecado, elas já não eram mais escravas do pecado. Representam os crentes que se tornaram verdadeiros seguidores de Jesus. Romanos 6, 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. A oração mais forte e corajosa é justamente
Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha, pois a tua vontade, Senhor, é justa, perfeita e agradável, enquanto que a minha vontade é corrompida. As boas obras do verdadeiro convertido são justamente os frutos do Espírito de Deus que nele atua. Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para discernir os desígnios divinos, a direção que devem seguir, e ficarão enredados nas distrações, tentações, mentiras e cuidados deste mundo. O apóstolo João nos alerta, 1 João 2,15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E João 12,25: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Nós somos estrangeiros e peregrinos no presente tempo. Nós aguardamos uma pátria que vem dos céus. Jesus retornará e se tornará rei sobre todas as nações da terra, impondo as leis de Deus, a justiça, governará as nações com cetro de ferro, e os eleitos serão sacerdotes e governantes juntamente com ele. A atual ordem está toda pervertida, meus irmãos. Se você sente que a antiga criatura ainda não morreu para viver em novidade de vida, entregue tudo nas mãos de Deus nas suas orações. Se ajoelhe, se humilhe diante do Todo-Poderoso e peça, por meio de Jesus, que é o sumo sacerdote perfeito e definitivo, que seja feita somente a vontade do Senhor em sua vida, que Ele te corrija, te discipline e lhe use como melhor lhe convier. Entre em seu quarto e confesse os seus pecados diante do trono do Altíssimo. Reconheça os seus erros e chore em razão deles. Peça perdão pelas suas transgressões. Implore pela misericórdia divina, pelos méritos de Jesus. Mude a sua conduta. Abandone toda a malícia. Abandone a imoralidade, a injustiça, as vantagens ilícitas. Não faça mais parte da roda dos zombadores, dos escarnecedores. Lance fora a inveja e a cobiça. Não faça fofocas. Não fale mal dos outros e pare de murmurar. Os maledicentes não têm parte no reino. Faça todas as renúncias que se fizerem necessárias. Tome diariamente a sua cruz. Abandone a vaidade. Lance fora o orgulho e se torne um verdadeiro seguidor de Jesus, cumprindo tudo aquilo que ele nos ordenou. Tiago 1,22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. As virgens nécias, elas estavam enganando-se a elas mesmas. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Medite nas coisas do alto. Ore dia e noite, para que o Eterno transforme a sua vida, mesmo que seja pela dor, pela aflição, pelas tribulações. Jesus disse aos seus discípulos, Lucas 11:13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ore para que seja cheio do Espírito Santo. Obedeça aos mandamentos de Deus, obedeça às leis morais, seja submisso à vontade do Altíssimo. Atos 5:32 diz que o Espírito Santo Deus concede aos que lhe obedecem. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Seja grato por todas as coisas, em tudo dai graças. A classe representada pelas virgens loucas
têm consideração pela verdade, defendem-na, elas são atraídas pela pregação, mas não se entregaram por completo à operação do Espírito Santo. As virgens nécias ainda nutrem amor por este mundo caído, ainda querem preservar um estilo de vida que entra em confronto com o verdadeiro evangelho, conhecem a verdade e até pregam para as outras pessoas, mas relativizam as coisas, ainda se apegam a conceitos equivocados propagados por pessoas ímpias, dão valor à filosofia, ainda concordam com ideologias mundanas, com essa cultura caída. Por vezes olham para trás como a mulher de Ló. Estão dentro da igreja, mas elas próprias não são templo do Espírito. Não estão verdadeiramente alicerçadas sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não permitiram que a sua velha natureza fosse completamente minada e sepultada. Quando a parábola diz no verso 11 que fechou-se a porta, significa que o juízo é irreversível. Nesse ponto, não existe mais a possibilidade de livramento da condenação. As nécias foram excluídas da graça, negligenciaram tão grande salvação e, pior, perderam a salvação a troco de nada. Amaram uma vida muito breve e transitória, como a neblina. Amaram um mundo reservado pelo fogo, como a mulher de Ló amou Sodoma, mesmo após o decreto da destruição, o mesmo decreto que paira sobre a terra na atual condição. E quando as virgens loucas clamam na mesma passagem, Senhor, Senhor, podemos notar que foram as mesmas palavras que Jesus anteriormente colocou na boca dos hipócritas religiosos no dia do juízo, conforme relato de Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta professar, confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas é necessário fazer a vontade de Deus, se submeter a Deus e a Jesus. Por fim, quando Jesus diz, não vos conheço, significa que elas não andavam como ele andou. 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Lucas 9, 23 e 24, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Seja transformado pela palavra de Deus, pela reverente obediência, pelo abandono dos maus caminhos, tenha uma vida de oração, de leitura da Bíblia, tenha uma vida de prática das boas obras. Não deixe de ajudar o próximo amanhã, se pode fazer hoje. Não perca as oportunidades de fazer o bem. A porta da graça ainda está aberta, mas é urgente que nos apeguemos a Jesus firmemente, que estejamos alicerçados sobre a rocha inabalável. Jesus nos chamou para sermos a luz do mundo, de modo que não nos falte o azeite. Até aqui, meus irmãos, a exposição da palavra. Agora nós vamos colocar o testemunho impactante, o sonho profético da irmã Gislane. Eu vou deixar para vocês. Fiquem todos com Deus, na paz e na proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, esse sonho que eu tive, ele foi o ano passado, só que eu nunca tive coragem de contar esse sonho para ninguém, por vergonha, né? Porque foi um aviso para mim, um alerta, né? E aí, quando eu estive pessoalmente com os irmãos, que eu fui, assim, ter coragem de contar, né?
E, assim, é bom que talvez muitos possam estar do jeito que eu estava, né? E isso pode ajudar, né, os irmãos, tá, irmão? Mas não é para colocar medo em ninguém, tá, meus irmãos? Então, o meu sonho foi assim, tava eu e alguns irmãos da Igreja de Deus em um determinado lugar, né, e Jesus estava prestes a voltar, e em volta da gente tinha muitos ímpios mesmo, né, só que eles não estavam entendendo nada, nós já sabíamos, né, que Jesus estava prestes a voltar, e todo mundo, o povo, né, da Igreja de Deus, né, os escolhidos, estavam com uma lamparina acesa na mão. E eu estava escondendo a minha porque eu sabia que ela não estava acesa e eu estava com vergonha que os irmãos vissem, né? E aí estava a irmã Cristiane do meu lado, o irmão Leandro do outro. Tava a irmã Simone, que eu lembro que ela tem um cabelo grisalho, e eu vi ela descosta, mas eu tinha certeza que era a irmã Simone, né, que estava junto. E vários irmãos também que eu não conheço, né? E aí o irmão Leandro falou assim: Gislaine, cadê sua lamparina? Deixa a gente ver se a sua lamparina está acesa. E aí eu sabia que ela estava apagada, mas aí no pensamento eu falei assim: meu Deus, faz com que essa lamparina se acenda, porque eu não quero passar vergonha, meu Deus. Aí na hora que eu fui mostrar, imediatamente ela se acendeu na hora, sim, porque ainda deveria ter umas gotinhas de azeite, né? E ela se acendeu e eu respirei, né? Porque, ufa, né? Não passei vergonha, né? E aí, Jesus voltou, o céu se abriu e os anjos começaram a recolher, né? Os escolhidos. Recolheu todo mundo, né? E eram poucos, tá, meus irmãos? Não, era apenas um grupo, pelo menos as pessoas que estavam perto de mim, tá? Não foi uma multidão que os anjos recolheu, não. Foi poucas. E aí eu, com a lamparina acesa e eu acenando, eu falei, a lamparina está acesa, por que os anjos não estão me recolhendo? E aí eu resolvi subir em cima do telhado para poder eles me verem, né? E eu comecei a acenar, e aí um dos anjos chegou perto de mim e eu falei assim, por que vocês não me recolheram também? Minha lamparina está acesa. Aí o anjo falou assim para mim, mas até você chegar lá nas nuvens, ela vai se apagar, porque você está com pouco azeite. Então, meus irmãos, essa palavra foi muito forte para mim, eu acordei chorando, né? Só que aí, ainda no sonho, eu vi os irmãos lá em cima, né? Eu estava no telhado chorando, né? E eu vi os irmãos lá em cima, eu lembro do irmão Flávio, né? Ele de braço cruzado, conversando com Jesus com muita intimidade, né? E eu sabia que o plasma ia descer, né? E eu sabia que meu destino ali ia ser o mesmo destino dos ímpios. E aí eu fui caminhando assim no escuro, né? Chorando muito, porque eu sabia que não tinha mais jeito para mim, né? Já era tarde. E assim que o plasma ia descer, minha filhinha acordou, né? E eu despertei desse sonho, irmão. E eu não dormi. Eu fiquei com esse sonho assim, semanas e semanas na minha mente, né? Porque foi um aviso de Deus para mim, porque eu achava que só assistir uma live já era o suficiente. E não é bem assim, né? A gente tem que buscar Deus em casa, né? Eu estava no momento que eu já não estava mais orando, eu não estava buscando. Às vezes eu assistia a live, às vezes eu não assistia, né? E eu já sabia da verdade, eu já tinha me batizado, né? Só que quando eu me batizei, era aquele amor, né? Aquela vontade de buscar aquela coisa, e depois eu não vigiei, né? E isso foi se esfriando, e eu, quando vi, eu já não estava mais querendo mais assistir os cultos, né? Então, aí os irmãos, graças a Deus, né? Os irmãos têm, né? Um carinho muito grande assim comigo, né? Infelizmente eu não posso estar lá na casa do irmão Leandro, né? Porque é muito longe, né? A passagem também é cara. Eu tenho uma filha pequena em casa especial, então fica um pouco difícil, né? Mas depois que o irmão Leandro começou a fazer, né, esses cultos, né, de dia de quarta-feira, sábado de manhã, sexta-feira também, né, que é hoje, né?
E isso tem me ajudado bastante, essa comunhão aí com os irmãos, né? E assim, eu agradeço a Deus, né? Porque hoje, graças a Deus, eu não tô do jeito que eu estava, né? Mas assim, não é fácil estar na verdade, ainda mais aqui em casa, que é só eu, né? Mas o que tem me dado força é primeiramente Deus, né? E segundo, os irmãos. Tá bom, meus irmãos? Então eu deixo esse aviso aí, porque para mim não foi nem sonho, para mim foi um aviso, porque estava muito nítido, estava muito assim, muito real mesmo esse sonho, tá, meus irmãos? E a dor de ficar no sonho parece que é mais forte, é mais doloroso do que se fosse na vida real. É uma coisa muito, muito forte, tá, meus irmãos? Então eu deixo essa palavra aí para os irmãos, tá, meus irmãos? Quem estiver fraco, procure se fortalecer. Quem estiver em cima do muro, por favor, volte para Jesus enquanto é tempo, porque ele está voltando, né? E a gente tem que procurar se envolver nas obras. Quem tiver, às vezes, com raiva do irmão, às vezes o irmão falou alguma coisinha, irmão, não perdoa, tá, meus irmãos? Procure perdoar, né? Porque a gente sabe que Jesus está às portas, tá, meus irmãos? Eu agradeço cada um dos irmãos, tá? Eu amo todos vocês, mesmo não conhecendo os irmãos pessoalmente, mas cada um de vocês, eu oro todos os dias por cada um de vocês. Amém, irmão. É só até aqui. Que isso possa servir de alerta para todos nós, meus irmãos, para toda a igreja, que possamos nos apegar cada vez mais ao Evangelho da Salvação, a confiança que tivemos desde o princípio, para que não nos falte azeite. Fiquem todos na paz e na proteção do nosso amado e bendito Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.